rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Estrelas ao meu coração, em minha iluminar, em meu olhar, surge amor que irá florescer, viver em paz. Ao vento que nos faz pensar, a luz que nos faz olhar e ver, ao vento que nos faz amar, luz que nos faz olhar e ver. O que o vento leva ao tempo traz, como as ondas do mar que vêm e vão. O que o vento leva ao tempo traz, como as lágrimas de alguém que irão sorrir, enfim em paz. Cai do céu estrelas ao meu coração, em minha iluminar, em meu olhar, surge amor que irá florescer, viver em paz. Ao vento que nos faz pensar, a luz que nos faz olhar e ver, ao vento que nos faz amar, a luz que nos faz olhar e ver. O que o vento leva ao tempo traz, como as ondas do mar que vêm e vão. O que o vento leva ao tempo traz, como
de alguém que ao sorrir, enfim em paz, o que o vento leva ao tempo traz, como as ondas no mar que vêm e vão. O que o vento leva ao tempo traz, como as lágrimas de alguém que ao sorrir, enfim em paz. Amanhã será um lindo dia, da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada a força para cima que não cessa há de vingar. Amanhã, a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar. Amanhã, está toda a esperança, por menor que pareça. O que existe é para vicejar. Amanhã, apesar de hoje, ser a estrada que surge para se trilhar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. Com essa canção de Guilherme Arantes, de 1977, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Hoje, a proposta é que a gente possa refletir sobre algo tão importante e fundamental em nossas vidas, principalmente nos dias que vivemos atualmente, que é a esperança. A esperança, essa expectativa otimista de que alguma coisa boa possa acontecer. Esta esperança que moveu tantos há tantos séculos atrás, e que foi capaz de mobilizar forças jamais imagináveis em tantas criaturas que atravessaram por experiências tão difíceis. Mas o que é a esperança? Por que é tão difícil mantê-la de forma constante em nossas vidas? Que segredo, que mistério há em fazer com que a esperança caminhe lado a lado com a fé, por exemplo? A esperança é algo, como nos diz Emmanuel, é uma virtude que precisa ser trabalhada em nós. No Evangelho, segundo o Espiritismo, por exemplo, a esperança ao lado da caridade constituem grandes corolários da fé. Mas antes permitam fazer uma observação interessante. Nesta canção que nós falamos agora inicialmente, de Guilherme Arantes, há um fato interessante a respeito dela. Em uma de suas entrevistas, quando perguntado o que motivara Guilherme Arantes para fazer aquela música, essa canção tão bela, né? E que parece ser um hino tão atual, um hino da esperança. Guilherme Arantes então surpreende ao dizer, por exemplo, que essa canção foi escrita em um dos momentos mais difíceis e dolorosos da sua vida.
E aí a gente começa a entender um sentido importante da esperança. Porque a esperança é a gente ser capaz de lançar um olhar adiante, à frente, vislumbrar uma perspectiva e um amanhã, ainda que ao nosso redor possamos visualizar experiências de tanto sofrimento e de tanta dificuldade. Esperança é como um pássaro que canta ainda quando o alvorecer não apareceu, enquanto ainda este pássaro vislumbra a noite, né? Contempla esse horizonte ainda tão obscuro. Em dias tão desafiadores, como nós costumamos dizer, em momentos em que é preciso tirar de dentro de nós, às vezes com tanta dificuldade, esse sentimento de esperança, porque ao olhar ao redor não visualizamos um horizonte tranquilo ainda, um horizonte sereno que nos dê e que nos abra oportunidades de um novo olhar. Parece ser tão desafiador exercitar a esperança. Na verdade, nós precisamos conjugar diariamente o verbo esperançar. Precisamos colocar diante de nós expectativas, pequenas que sejam, mas que sejam expectativas que tragam ações que possam ser execuíveis, realizadas em um curto espaço de tempo. Sim, porque esperança tem a ver com ação também. Quando nós nos colocamos em um horizonte tão distante, quando colocamos a esperança em um horizonte tão distante de nós, é tão difícil nos manter firmes e com força para chegar até lá. Atravessar esse grande deserto de dificuldades. E lembrando sobre a experiência do deserto, que é tão desafiador, porque no deserto você tem todos os extremos possíveis. Você tem o frio ao extremo, mas você também tem o calor ao extremo. Você tem a escassez de água, você tem os longos percursos que exigem forças supra-humanas. Então, nessa analogia do deserto, é o que hoje todos nós, enfrentamos em todo o planeta. E como manter acesa essa chama da fé e da esperança? Precisamos retroalimentar em nós essa chama, essa força capaz de mudar os nossos destinos, porque a esperança é essa ação benéfica, benfazeja, positiva, capaz de desencadear em nós forças mobilizadoras, capazes até de mover em nós a movimentos de pró-saúde, como algumas pesquisas interessantíssimas foram feitas a respeito da teoria da esperança. Nesse aspecto, um pesquisador chamado Seligman, em 2004, fez uma pesquisa muito interessante. Reuniu 180 freiras e buscou investigar a expectativa delas em relação à instituição em que trabalhavam, buscando ver o que as fazia pensar, por exemplo, em termos de esperança, sobre o trabalho e sobre a expectativa de vida que elas tinham, uma vez que todas elas tinham o mesmo padrão e a mesma qualidade de vida. Uma pesquisa longitudinal que mostrou que, ao longo dos anos, 90% daquelas freiras que tinham um discurso positivo e feliz a respeito da sua vida, conseguiram alcançar a longevidade, viveram até 85 anos de idade ou mais. Aquelas, por sua vez, que tinham um discurso diferente, em média 35%, não conseguiram chegar a essa expectativa de vida.
E aí a pesquisa veio ressaltar que a forma como nós encaramos a nossa vida interfere diretamente na longevidade. O que vem a destacar que essa teoria da esperança, ela é tão importante em nossas vidas. Então isso vem dizer que não é só no plano das ideias, mas é colocar a esperança próxima de nós e fazer dela uma força motriz que nos impulsiona para frente. Se nós analisarmos, por exemplo, a história de vida de Nelson Mandela, vemos que, preso por 20 anos, a maior parte desse tempo numa solitária, privado de muitas coisas, tendo dificuldades porque ele a todo custo, a todo instante, pedia, implorava para que pudesse estudar na prisão, porque ele tinha a esperança de que a educação poderia mudar a sua vida e a vida dos seus companheiros de cela. E não desistiu, até conquistar a sua liberdade depois de 20 anos, se tornando um grande líder da África, até hoje lembrado por todos nós. Não fosse a esperança, Gandhi não teria libertado a Índia sem levantar uma arma, acreditando no poder da paz. Não fosse a esperança, Viktor Frankl, um sobrevivente dos campos nazistas, fundador, conhecido como pai da logoterapia, não teria desenvolvido a sua teoria e lançado seu livro escrito 9 dias após a libertação de Auschwitz, o campo de concentração nazista na Alemanha. A sua obra, chamada Em Busca de Sentido, traz no seu bojo o verdadeiro sentido do que é a esperança. Porque não tinha em que se apoiar, eram tragédias diárias, eram manifestações da crueldade humana a todo instante, convivendo com corpos ao seu lado, com aquilo que revela o nosso lado mais sombrio, que é a crueldade humana. E mesmo assim, Viktor Frankl mantinha acesa dentro de si a chama da esperança. E uma vez liberto, conseguiu desenvolver uma teoria que traz no seu cerne algo que fala de uma força mobilizadora dentro de nós, que fala de um sentido que precisamos buscar para que a gente sinta essa força mobilizadora dentro de nós, chamada esperança. E ele dizia para muitos dos seus companheiros que verbalizavam o desejo de morrer, porque não suportavam mais tanta crueldade, tanta dureza, tanta falta de expectativa, não conseguiam vislumbrar um horizonte. Ele dizia, ao invés de perguntar para si mesmo que sentido teria a vida, deveriam perguntar o que a vida espera de cada um de nós. Porque quando fazemos essa pergunta, nós nos tornamos protagonistas na vida. E ele dizia, lança o seu olhar adiante e veja o que te espera lá à frente, o que te espera lá na frente. Porque esse sentido faz nos mover para diante. Ainda que as circunstâncias, ainda que ao nosso derredor haja tanta força desfavorável. É preciso olhar adiante, com esse olhar de esperança e de fé. Ainda que estejamos cansados, com essa sensação de que estamos combalidos, vencidos por uma força que parece estar muito acima de nós e que nos roubam as forças. A esse respeito, nós lembramos de uma passagem tão bonita
do encontro de Maria de Magdala com o Mestre, ela reconhecedora que era portadora de tantos pecados, que havia na sua frente uma expectativa de um horizonte tão estreito, porque não via nela força suficiente para encarar uma vida transformadora. E aí, nessa fala resgatada por Humberto de Campos no livro Boa Nova, nós temos um diálogo belíssimo e nós gostaríamos de trazer para todos vocês nesse instante. E aí, nesse encontro em que ela abre sua alma para o Cristo, e num belo registro, destacado, como nós dissemos, por Humberto de Campos, ela nos diz: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como eu tenho vivido. Sou filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, Mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor, como nós temos sede dessa grande esperança que nos mova na direção de uma nova perspectiva. E aí ela diz: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho, desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno fitou-a, enternecido, sondando as profundezas do seu pensamento, e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu, regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao sofrimento eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te. O destino caminha agora sobre a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Lembrando a canção inicial de Guilherme Arantes, amanhã, apesar de hoje, de todas as circunstâncias, de todos esses momentos desfavoráveis, ser a estrada que surge. A esperança deve ser a estrada que surge para se trilhar. Porque o sol, um novo sol, há de raiar. Se está difícil, cada dia, busque conjugar o verbo esperançar em passos pequenos, mas firmes. Ao acordar, deseje para si mesmo a esperança de que naquele dia, até o entardecer, poderá ligar para alguém que gosta tanto. Ou que antes que o sol possa se pôr, poderá ler um trecho, uma mensagem, uma página de um livro que te traga renovação de esperança. Dê-se naquele dia, em cada dia, a esperança de fazer algo por si mesmo. Dê-se a oportunidade de que, neste dia, possa entrar em contato consigo mesmo, descobrir em si paisagens tão bonitas que há muito tempo não pude contemplar, porque todos nós temos belos jardins dentro de nós, que basta ser regado
diariamente com as flores da esperança, a esperança de que cada dia poderá fazer uma versão melhorada de si mesmo. Tenha a esperança de que naquele dia possa fazer um almoço gostoso para quem convive, para quem compartilha com você essa jornada. Dê-se a esperança de que até o meio-dia possa recolher belas páginas de uma esperança reescrita através da paz e da esperança e da fé no alto, no poder amoroso do Pai. Dê-se a esperança de que naquele dia, nesse dia, você possa fazer um gesto de bondade para alguém que está distante, que espera uma ligação amiga, porque sente-se tão sozinho. Dê-se a esperança de que até o final do dia você possa fazer o bem a alguém. Alguém que esteve doente, hospitalizado, e que agora sente a sua fé abalada, que sente o temor de ser acometido novamente por alguma enfermidade. Dê-lhe um pouco de esperança também. Porque a esperança que a gente multiplica e divide, ela se agiganta. Confiemos em Deus. Confiemos no Pai maior, que não nos abandona em nenhum instante. Renovemos essa esperança que está dentro de nós, que precisa só ser regada, que pode ser regada com pequenas doses, pequenas águas de fé, de oração. Nessas perspectivas pequenas, paulatinas, mas duradouras. Porque, como nós costumamos lembrar, Cristo também caminha ao nosso lado. Ainda que não seja convocado, nos lembra Joana de Ângeles, está sempre ao nosso lado. Não nos esqueçamos disso. Reforcemo-nos a esperança diária. Coloquemos um horizonte mais próximo de nós, para que assim nós possamos regá-la diariamente. Que o verbo esperançar seja uma constante em nossas vidas, sempre com a presença constante do Mestre Jesus, esse imenso farol que ilumina os nossos passos na escuridão dos nossos medos, dos nossos temores. Assim, com essas singelas e pequenas reflexões, nós encerramos o nosso programa de hoje, convocando a todos, mais uma vez, a conjugar o verbo esperançar. Que Jesus, na sua infinita bondade, no seu amor bondoso e paciente que tem por todos nós, que Ele possa acompanhar os nossos passos e nos inspirar cada vez mais a alimentar a fé, a esperança e a caridade. Essa tríade tão importante que constitui em nós uma grande bandeira que nos direciona no caminho da evolução. Grata mais uma vez pela atenção de todos. Que possamos estar juntos na próxima semana, refletindo sobre aspectos tão importantes da nossa trajetória evolutiva e de todos os aspectos que perfazem a nossa experiência humana. Gratidão pela atenção, que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja.